Olá, tudo bem? Na aula passada, eu dei uma introdução sobre interpretação de gráficos. Interpretação de gráficos é um conceito, é um assunto que cai bastante no Enem, e não só em matemática, em várias outras aulas, né, em várias outras disciplinas. Então, vale a pena a gente saber interpretar bem, legal, os gráficos, porque as chances de você ir bem no Enem vão ser muito maiores. Na parte um eu dei uma teoria e alguns exercícios. Na parte 2 agora, a gente vai pegar só exercícios para a gente fixar legal esse conceito. Beleza? Então vamos lá. Ela? Eita, deixa eu voltar lá. Né? 25%, o B 25%, o C 40% e o D 10%. Certo? E aqui o que eu fiz? Agora, sabemos que o total de quadros, né, do tipo A, B, C e D é 200. Como tem percentual para cada tipo, eu faço a multiplicação. Ok? Dá 50 quartos, ok, do tipo A. Né? 50 quartos do tipo B, 80 quartos do tipo C e 20 quartos do tipo D. E cada um deles tem o quê? Esse preço aqui. R$ 200 é o que custa o quadro do tipo A, o 300 do tipo B, 400 do tipo C e 600 do tipo D. Ok? Agora a gente vai ter que colocar as sequências do menor para o maior valor. Então, isso aqui é o primeiro elemento, o último elemento é o de 600, o de maior valor, e eu tenho o quê? 200 elementos, certo? A posição mediana é dada por essa fórmula n mais 1 sobre 2, ou seja, fica entre o centésimo e o centésimo primeiro elemento. Ou seja, quem que é o centésimo? Então, a mediana se dá de que forma? A mediana se dá pelo centésimo mais o centésimo primeiro dividido por 2. Quem que é o centésimo elemento? Né? Se eu fizer colocar a numeração ou sequenciamento, a gente vai ver que o 300, ou de R$ 300 aqui, o último quarto, vamos falar assim, de R$ 300 da categoria B, é o centésimo elemento. O próximo elemento, o centésimo primeiro, já é da categoria C, que começa com R$ 400. Ou seja, o centésimo é R$ 300, centésimo primeiro já é R$ 400. Ou seja, a mediana se dá por essa fórmula aqui, correto? A soma dos dois elementos dividido por 2 vai dar 350. Então é isso, a nossa resposta é 350. Certinho? Então vamos lá. O último exemplo nosso está aqui. Então o gráfico mostra a velocidade escalar de uma bicicleta em função do tempo. Calcule o deslocamento escalar. Quero saber qual foi o deslocamento dele, em termos de metros, sofrido pela bicicleta entre o quê? 0 e 20 segundos. Então, a partir do tempo 0 até o tempo 20 segundos, ele quer saber quantos metros ele andou. Perfeito? Aqui de novo, a gente vai ter que se ater às grandezas, checou, entendeu, absorveu, beleza. O segundo ponto é entender o comportamento gráfico. O que esse gráfico representa? É velocidade sobre tempo, certo? E essa velocidade aumenta, não aumenta, é constante com o tempo? Não, ele aumenta, inclusive, linearmente com o tempo, até t igual a 16 segundos, e a partir do t igual a 16 segundos, ele também diminui linearmente, até chegar no t igual a 20. Quando chega no t igual a 20, a velocidade é de quanto? É de zero. Tá? Então vamos para a nossa resolução aqui. Então, a primeira coisa é identificar as grandezas, as unidades. Né? Segunda coisa é interpretar o comportamento do gráfico, seja na primeira parte, de 0 até 16, como de 16 até o 20, a velocidade aumenta ou diminui linearmente. A segunda coisa que é importante lembrar, a partir daí, é que a gente está se tratando, a gente está se referindo a um
a um movimento uniformemente variável. Ou seja, o que isso remete? Remete a essa equação, né? Mas por que essa equação, professor? Pelo seguinte, a gente precisa achar o deslocamento. E o S ele representa o deslocamento, né? A distância percorrida. É por isso que eu lembrei dessa fórmula. E mesmo porque a gente está falando de 1.000V. Tá legal? Então, vamos prosseguir. Então, a bicicleta saiu do ponto A. Aqui eu só identifiquei através de letrinhas para a gente facilitar o nosso entendimento. Então, a bicicleta saiu do ponto A com velocidade igual a zero, certo? Então, a velocidade foi aumentando pouco a pouco, de forma linear, até chegar no ponto B, quando ele chegou a quê? A uma velocidade de 10 metros por segundo, passados 16 segundos. Agora, do ponto B, a velocidade dele começou a decrescer. Então ele começou a pisar no freio e a velocidade foi diminuindo pouco a pouco, de forma linear, até chegar no ponto C, onde ele parou. O que a gente está buscando? A nossa resposta é qual o deslocamento do ponto A até o B e do B até o C. Essa é a nossa resposta. Essa é a resposta que a gente vai ter que achar. Então, do A até o B, né? Do A até o B, a aceleração, vou chamar de A1, é dada por ΔV e ΔC. Tá? Então, a variação da velocidade nesse intervalo de 0 até 16 segundos foi o quê? 10 a 0, né? De 0 foi até 10, então foi de 10 menos 0 sobre 16 menos 0, que é o tempo. Ou seja, vai dar 5 dividido por 8 metros por segundo ao quadrado. A mesma regrinha a gente aplica do trecho B por C, só que cuidado, né? A velocidade, o ΔV sobre ΔT, ele muda um pouco o sinal, concorda? Porque a velocidade final é quanto? É zero. A velocidade inicial é menos 10, então é 0 menos 10, né? Sobre o tempo final, que é 20, menos 16, que é o tempo inicial, vai dar menos 5 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Uma vez identificado o cálculo das acelerações, eu consigo calcular agora o deslocamento, a variação do deslocamento do ponto A até o ponto B. Aplicando a fórmula, né, na fórmula a gente chega a 80 metros do ponto A até o ponto B. Tá? Esse foi o deslocamento do A até o B. Eu simplesmente apliquei a fórmula. Tá joia? O V0 é zero, né, a partir da velocidade igual a zero. A eu tenho, que é 5 dividido por 8. O T é o quê? 16. Tá? Eu levo ao quadrado, calculando vai dar 80 metros. O delta S2, faço exatamente a mesma coisa. Né? Só que nesse caso aqui a velocidade inicial é zero? Não é zero. Ele parte de 10 metros por segundo. Então é 10 que multiplica o quê? 4. Por que 4? É 20 menos 16. É o intervalo de tempo que representa o trecho, vamos falar assim, B até C. A aceleração quanto é que é? Menos 5 dividido por 2. Tá? E o tempo, de novo, é 20 menos 16 dá 4. Você eleva ao quadrado, faz essa continha, você chega a 20 metros. Ou seja, a nossa resposta é ΔS1 mais ΔS2 igual a 80 mais 20, 100. 100 metros é o deslocamento que ele fez. Tá certo? Só uma dica para a gente fechar. Em gráfico como esse, onde você tem velocidade por tempo e o problema pede o deslocamento, seja da bicicleta, ou da bola, ou de um veículo, qualquer que seja, mas sempre lembrando que você tem um gráfico de velocidade por tempo, ele pede o deslocamento, basta a gente calcular essa área achurada em laranja. Tá ok? E como é que é a área achurada desse triângulo agora? É a base, que é o quê? 20, vezes a altura, quanto que vale a altura? Isso, 10. Tá? 20 vezes 10 dividido por 2 vai dar 100. Bateu? Bateu. Pessoal, se você gostou, dá um like lá no nosso vídeo, tá legal? Que a gente agradece. Um abraço, tchau.